Paz do Senhor, meus irmãos. Eu hoje vou falar dialogar com vocês, sobre o tema Segredos de uma Família Feliz. Vai ser o nosso tema, nós vamos abordar esse tema. O pastor passou para mim hoje essa responsabilidade e nós estamos aqui, em obediência ao nosso pastor, para falar sobre esse tema que é atual e de suma importância, né? Segredos de uma família feliz. Mas antes eu vou ler um salmo, né, o Salmo 128. Eu já tenho uma mensagem no canal da igreja sobre ideologia de gênero. Os irmãos depois quiserem dar uma olhadinha lá, nós falamos aqui um dia sobre esse tema, ideologia de gênero. Também está no meu canal lá no YouTube, né? Pastor Jonas Carvalho. Eu tenho um canal também lá pela misericórdia, irmã Kelly. Aí se você quiser dar uma olhadinha, esse tema também está lá. Ideologia de gênero. Falei um pouquinho sobre esse tema aqui. E eu acho importante também falar sobre esse tema de hoje. Eu quero que os irmãos, com muita atenção, redobrando a atenção e aguçando os ouvidos, para aprendermos um pouco sobre essa questão que é importante, irmãos. Muito importante, atual, porque a família vem enfrentando momentos delicados, não só a nível de Brasil, mas no mundo inteiro, né? Nós temos visto o ataque do diabo às famílias e principalmente ao lar cristão. Então nós precisamos aprender um pouco mais sobre essas questões que envolvem família e quais os segredos para podermos ter uma família feliz. Vamos descobrir daqui a pouco mais ou menos umas 5 dicas para que possamos desfrutar de um ambiente do lar feliz, um ambiente do lar seguro e cheio da paz de Deus. Salmo 128, vou ler, quero que os irmãos, por gentileza, abram também a Bíblia, mas não precisa ficar em pé, tá? Quero apenas que os irmãos abram para acompanhar. Salmo 128, os irmãos já perceberam que eu estou com a garganta ruim, bastante rouco, por isso eu vou falar bem pausadamente e baixinho, tá? Então os irmãos me ajudam aí no som. Salmo 128, do verso 1 ao verso de número 6. Está aqui no slide, né? A Ana Beatriz já colocou aqui. Como é feliz quem teme o Senhor e quem anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. A sua mulher será como videira frutífera em sua casa. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme o Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida. E veja os filhos dos seus filhos, haja paz sobre Israel. Amém? Se você quiser pegar uma caneta, um caderno, um papel para fazer algumas anotações, é importante. Todas as vezes que eu venho para o culto de estudo, eu tenho esse hábito há muito tempo, irmãos, desde novo convertido, e trazer um caderno, um papel, alguma coisa para anotar aquilo que eu achar importante, que vai me ajudar na minha caminhada cristã. A primeira coisa que eu quero pontuar aqui esta noite, ou a primeira verdade a ser pontuada esta noite é a seguinte: não existe família perfeita. A primeira verdade que eu quero pontuar: não existe família perfeita. Às vezes nós ficamos olhando para a família do vizinho, para a família do irmão da igreja e dizendo o seguinte: como eu queria que a minha família fosse igual à família do irmão fulano de tal. Às vezes a gente nos pegamos dizendo assim: como eu queria que a minha família fosse igual à família do meu vizinho, da frente, do lado, aqui do fundo, né? Mas não existe família feliz, ou seja, família perfeita. Ainda ontem a minha esposa me chamou a atenção, me deu um puxão de orelha daqueles bem dado, né? Na hora eu fiquei meio zangado, vou confessar para os irmãos, fiquei meio bravo, meio zangado, não gostei. Aí depois eu caí na realidade, pedi desculpa para ela e fizemos uma reunião lá com a família, com todo mundo.
para ajustar algumas coisas, para colocar algumas coisas em ordem, né? Porque de vez em quando temos que nos reunir com a família para ajustar algumas coisas que estão fora do lugar. Não é verdade? Isso faz parte do convívio familiar. Mas não existe família perfeita. Aí alguém pode perguntar, pastor, por que então não existe família perfeita? Eu vou explicar para você agora. Porque os membros que formam a família, pai, mãe, filhos, neto e por diante, não são seres perfeitos, mas possuidores de qualidades positivas e negativas. Não é verdade? O pai, a mãe, o filho, todos os componentes que compõem, que formam a sua família, que formam a família, o núcleo familiar, é composta de pessoas que não são perfeitas. Todo mundo tem qualidade positiva e qualidades negativas. Então, se essa família é composta de pessoas que envolvem o pai, a mãe e os filhos, e essas pessoas têm qualidades positivas e negativas, têm defeitos, então essa família não pode ser perfeita. Até porque quando o pecado entrou no mundo, ela desajustou o sistema, né? Afetou tudo, inclusive o ambiente familiar. Quando Adão vivia no Éden, ele e a Eva, não sabemos se eles tiveram filho lá, a Bíblia não relata, mas Adão e Eva eram uma família. E ali no Éden, a família era perfeita, irmãos. Porque o pecado não estava presente, estava ausente. Mas quando o pecado entrou, a primeira coisa que houve foi desajustar a família, o ambiente familiar. E depois que Adão e Eva foram expulsos do Éden, o que aconteceu? Vieram os filhos, aí a Bíblia registra o Abel, né, e o Caim, e o que aconteceu? O primeiro homicídio aconteceu em família, irmãos. O primeiro a matar uma pessoa foi o Caim, que matou o Abel. Então, o primeiro homicídio aconteceu em família. Então, começou o desajuste na família. Então, não existe família perfeita, porque os membros que compõem a família são seres imperfeitos, formados de qualidades positivas e qualidades negativas. Entretanto, isso não impede que o ambiente familiar ou lar seja um lugar de paz, alegria, segurança, harmonia e vida. O fato de um ambiente familiar ser formado por pessoas imperfeitas não impede que no lar haja, primeiro, paz entre os membros da família. Não impede que haja alegria, segurança, harmonia e vida. Na verdade, esses elementos que eu acabei de elencar aqui devem existir no seio da família, no lar. A paz deve existir entre os membros da família, a alegria, a segurança, a harmonia e a vida. E aí eu quero dar para vocês algumas dicas para uma família feliz. Agora, vou frisar de novo, uma família feliz não é uma família perfeita. Não existe família perfeita. Então, eu quero dar um conselho para você. Não fique exigindo perfeição do seu cônjuge. Tá? Não fique exigindo perfeição dos seus filhos. Não fique exigindo perfeição dos seus pais. Porque eles não são perfeitos. E toda mudança primeiro começa em mim. Antes de cobrar da minha esposa, eu tenho que mudar. Antes de você cobrar do seu esposo, você tem que mudar. A mudança primeiro começa em você, começa em mim. Para depois começar naquele outro. O outro vai olhar para mim e vai perceber que eu mudei nas minhas atitudes, mudei nas minhas ações, do meu comportamento em casa, já não jogo mais a toalha em cima da cama, já não entro mais com um chinelo sujo dentro de casa, né? Não é verdade? Então ele vai perceber que eu mudei e também vai fazer por onde mudar para que o ambiente do lar seja o melhor possível. Porque existem alguns homens que são bagunceiros até demais, né? Não é o meu caso. Nesse ponto, eu não tenho um defeito nesse ponto. Eu gosto das coisas bem organizadinhas, né? Mas já tenho lá em casa, que eu não vou dizer o nome, que só a misericórdia. Então, meu irmão, a mudança começa em você. Começa primeiro em você. Qual é a primeira dica para que o ambiente do lar, para que a família seja uma família feliz? Todo mundo sabe. Amor em ação. A primeira dica é amor em, repita comigo, amor em ação. É a primeira dica.
Além do amor materno, que é o amor de mãe, além do amor paterno e do amor filial, existe o amor divino, que é derramado dentro de cada um de nós pelo Espírito Santo. Existe o amor de mãe, o amor de pai, o amor de filho. O amor de mãe e o amor de pai é amor natural. A mãe naturalmente ama o seu filho. O pai naturalmente ama os seus filhos. Os filhos naturalmente devem amar os pais, porque é algo que já vem com a mãe. A mãe já pega amor pela criança quando ela ainda está no seu ventre. É o amor de mãe e o amor de pai. Agora existe um amor que é o amor divino, que é chamado de amor ágape ou agapão, HP na verdade no grego, né? Esse amor divino, que é o amor de Deus, ele é derramado dentro de nós através de quem? Através do Espírito Santo. Onde está isso, pastor? Romanos 5, versículo 5. Diz que o Espírito Santo derrama esse amor divino dentro de cada um de nós. Além do amor de pai, além do amor de mãe, além do amor filial, nós precisamos exercer no ambiente do lar o amor divino. Por quê? Vou dizer a você por quê. Quando esse amor é colocado em prática no lar, os vínculos se fortalecem e a felicidade flui. Quando esse amor ágape, esse amor divino que vai além do amor de mãe, além do amor de pai, além do amor de filho, é colocado em prática, em ação, no ambiente do lar, o que acontece? Os vínculos é fortalecido e a felicidade flui. Por quê? Quem tem o amor divino em seu coração é habilitado pelo Espírito Santo para amar o próximo. E o próximo não é só aquele irmão de igreja. O seu marido é o seu próximo. A sua esposa é também o seu próximo. O seu filho também é o seu próximo. Porque tem pessoas que mostram amor fora do lar, incrível. Ama todo mundo fora do lar, mas não consegue amar os de casa, não é verdade? Eu conheço pessoas assim, não sei se você conhece. Tem um amor lá no trabalho pelo amigo, pela amiga, pelo patrão. Tem amor até pelos irmãos da igreja. Ou parece amor, não sabemos que é amor. Mas quando chega em casa, esse amor não é exercido. Às vezes nós temos esse defeito. Isso pode acontecer comigo, pode acontecer com você. E o ambiente primário, onde devemos demonstrar amor, é o lar. Tudo começa no ambiente familiar. Eu tenho que aprender a amar a minha esposa. A minha esposa tem que aprender a me amar. Os filhos têm que aprender a amar os pais. Por que eu estou usando a palavra aprender? Sabe por quê? Porque o amor não é um dom. Não é verdade, evangelista Pablo? Amor não é um dom. Se você ouvir alguém pregando que amor é um dom, é mentira. Biblicamente, amor não é um dom. Amor é um mandamento. E mandamento é para ser o quê? Obedecido. Então, se a Bíblia manda amar a esposa, o marido tem que se esforçar para amar. Se a Bíblia manda a esposa amar o marido, ela tem que se esforçar para amar o marido. Ah, pastor, mas ela ficou mais gordinha. Quando eu casei com ela, tinha um corpinho de violão. Ela era mais, mais atenciosa, mais carinhosa. Mas o tempo foi passando, ela desleixou um pouco, ficou mais gordinha, ficou um pouco mais brutinha. E aí eu estou deixando de amar ela. Não. Você tem que amar ela como ela é, e ela vai procurar melhorar. Você tem que amar ele como ele é. Porque amar é um mandamento, é um esforço. Não é assim, eu olhei para ela e me apaixonei e amei. Não, o amor, ele vai sendo o quê? Gerado, fortalecido durante o relacionamento. Não tem essa o que um passar do tempo, quase a palavra não sai. O amor vai esfriando. Isso pode acontecer. Com o passar do tempo, o amor pode esfriar. Mas nós temos que cultivar esse amor para que ele não morra. O que acontece com a plantinha que você tem em casa se você não jogar água? Se você não regar? É regar a mesma palavra, não é? O que acontece? Se não colocar um adubozinho, uma terra preta de vez em quando, essa planta vai o quê? Morrer. Assim o amor. Você tem que alimentar esse amor, de vez em quando inventar uma lua de mel, de vez em quando dar uma saída só com a esposa,
Eu planejei com minha esposa esse ano, sair eu e ela, mas não deu certo. Só eu e ela, não deu certo. E não acabou o ano, vai lá que dá certo, né? Mas esse amor, irmão, tem que ser alimentado. Sair os dois de vez em quando para um lazer, parar para conversar um pouco, orar junto também fortalece o amor, ler a Bíblia junto fortalece esse amor, alimenta o amor, para que esse amor não venha morrer, ele venha estar aceso dentro de você, porque o amor colocado em prática no ambiente do lar, acontece o quê? Fortalece os vínculos e flui, e é um meio de fluir a felicidade no lar. Pronto, o primeiro ponto é a primeira chave, os irmãos pegaram? É uma coisa simples, tá? Qual a primeira chave para ter um lar feliz? Amor em ação. Além do amor materno, além do amor de pai e de mãe, existe o amor divino, e esse é o mais importante. Se você tem esse amor, você vai ter facilidade para amar o outro com seus defeitos. Porque amar o outro com seus defeitos não é fácil. Não é verdade? Amar com seus defeitos. É o pacote completo, né? Tem que amar com seus defeitos. E isso exige o quê? Esforço, sacrifício, determinação. Está sendo transmitido o culto, irmãos? Então eu tenho que caprichar um pouco mais. Debaixo do guarda-chuva do amor, vem outras coisas importantes, outros elementos para que o lar seja feliz e abençoado. A segunda dica que vem debaixo do guarda-chuva do amor, irmãos, o cuidado. Cuidar um do outro faz parte, ou seja, cuidar um do outro faz toda a diferença no ambiente do lar e da família, porque esse cuidado pode gerar, primeiro, segurança, estabilidade, confiança, fortalecimento dos sentimentos positivos, tranquilidade e harmonia. Uma coisa que não pode faltar no lar, irmãos, entre os membros da família é o cuidado um com o outro. E como é que esse cuidado se expressa no dia a dia, no viver diário? E aí eu acho que eu vou pedir a participação de alguém, né? Cadê? Pega o microfone aqui, evangelista Passo, por gentileza. Tem. Como é que se expressa, já que nós estamos num diálogo, né? A gente não costuma abrir esse espaço terça-feira, mas vamos lá. Uma pessoa vai comentar para nós rapidamente. Como é que no dia a dia esse cuidado é exercido um com o outro? Como é que nós podemos demonstrar esse cuidado um com o outro no nosso viver diário em casa, ao sair de casa, ao entrar no carro? Como esse cuidado se expressa na prática? Porque na teoria tudo é fácil, né? Na teoria parece tudo fácil. Mas na prática sempre é um pouco mais difícil. Porque a prática exige um esforço, um sacrifício, uma dedicação, uma determinação. Eu tenho que estar disposto a estar à disposição para ajudar o meu companheiro, a minha companheira, no meu viver diário. Aí quem vai falar para nós aí? Eu vou escolher alguém vai falar. Como é que você demonstra esse cuidado diariamente com o seu cônjuge? Quem quer falar? Vamos aqui, o evangelista Pablo vai dar uma palhinha para nós sobre esse cuidado diário com o outro, esse cuidado que vai gerar tudo isso que eu falei, segurança, estabilidade, confiança, fortalecimento dos sentimentos positivos, tranquilidade e harmonia. Pode falar, evangelista. Amém, pastor Jonas. Esse é um assunto muito primordial, muito importante. E, assim, pessoalmente, pastor Jonas, eu tenho estabelecido um princípio para que seja possível a gente praticar, eu praticar isso dentro da minha casa, com a minha esposa, inicialmente com os meus filhos. E eu estabeleci a questão da prioridade. Não é? Então, eu acredito que a via que nos conduzirá à possibilidade da gente realmente cumprir com isso, com esse cuidado, com essa atenção, com esse diálogo, com respeito, é a questão de prioridade. Verdade. Não é? Porque a questão é o seguinte, resumindo aqui rapidinho, para não tomar muito tempo, nós muitas vezes investimos muito pesado em coisas exteriores, que estão fora ali da família, né? Às vezes o trabalho, às vezes o negócio, o investimento, alguma coisa qualquer, né? Que também é importante, carece de investimento. Mas se tem algo que é fundamental e não há riqueza que vale a pena trocar, é a questão de investir na família. Então a prioridade é realmente algo fundamental que nos conduzirá a fazer isso aí que o senhor está falando,
Verdade. Entendeu? Prioridade. Então, quando eu tenho prioridade, eu vou cuidar, eu vou dar atenção, eu vou estar focado, né? Então, a prioridade para mim, na minha opinião, é fundamental. Muito obrigado, evangelista Pablo. Pena que não vai dar para abrir espaço para mais, mas... Então, aí está, irmãos, um exemplo de cuidado. Primeiro, você estabelece o quê? Prioridades. Quem deve ser a primeira prioridade na sua vida? Deus. Depois de Deus é a sua família. A sua família. E você, marido, a primeira prioridade na família é a sua esposa. E nós devemos cuidar da esposa. Eu tenho que melhorar muito nesse sentido, tá? Cuidar da esposa, levar a esposa no salão para fazer o cabelo, pagar a unha dela, o cabelo, levar em um restaurante, num spa, em um cruzeiro, para quem tem condições, né? Hã? Não é verdade? Pois é. Então, irmãos, isso é importante. Cuidar da esposa, é como diz o Cláudio Duarte, né? A esposa custa caro. Ele diz assim, mais ou menos assim a frase, né? Casar custa caro, ter esposa custa caro, não é verdade? Então, cuidar da esposa. Porque quando você cuidar dela, vai ser recíproco. Ela também vai cuidar de você. Então, esse cuidado, irmãos, com a esposa, esse cuidado com o esposo, fortalece o relacionamento. E quando a gente desleixa desse cuidado, fortalecimento, o relacionamento pode ficar fraco, pode enfraquecer. Então, o marido tem que estar atento a essa área importante do cuidado. E claro que envolve tantas outras áreas, mas como o tempo é curto, eu quero frisar só isso. Mas, para que haja cuidado, precisamos estabelecer o quê? Prioridades. A prioridade sua, depois de Deus, é a sua família, e dentro da família é a sua esposa. A esposa é a prioridade do marido e o marido é a prioridade da esposa. Você sabia que a esposa é mais importante do que o seu filho? No lar? É bíblico. Está em Efésios, capítulo 5, verso 22, a seguir. Qual é a terceira dica? A segunda dica foi a qual, irmãos? Para um lar feliz e abençoado. Qual foi a segunda dica? Cuidado, que vem com a prioridade. E qual é a terceira dica? Anota aí. Eu estou correndo porque o tempo é muito curto. Domingo na escola dominical, irmãos, quase que eu não terminava. Foi muito boa a escola, né? Não porque eu estava ensinando, mas porque os irmãos participou, todo mundo queria falar, e ficou um ambiente bom e a gente discutiu muita coisa. E hoje o tempo também é curto, eu tenho que correr. A terceira coisa é o apoio. No lar, principalmente no lar cristão, entre o marido e a mulher, entre os pais e os filhos, não deve faltar apoio. Apoio em que sentido? Vou ler aqui para você. Não se afaste do seu ente querido quando no momento difícil da sua vida ele precisar de você. Não se afaste do seu ente querido no momento mais difícil da vida dele. Geralmente isso acontece na família. No momento mais difícil do membro da família, alguém tende a abandoná-lo. Por exemplo, filhos que colocam o pai em um asilo. Eu, particularmente, não sei você, não estou dizendo que é pecado colocar, né? Mas eu, particularmente, acho que o filho nunca deveria colocar o seu pai, depois que envelhece, em um asilo, em um abrigo para velhinho. Por quê? Vou dizer por quê. Ele passou a vida toda cuidando de você. Saía às 5 horas da manhã, trabalhava o dia inteiro no pesado, chegava às 7 horas da noite, para poder colocar comida em casa, para poder dar lazer para você, dar vestes, dar sapato, dar material escolar. Tantos anos dedicado ao filho. Agora, na hora que ele mais precisa, o filho coloca ele no abrigo do velhinho e lá, de vez em quando, vai lá. Eu acho isso injusto. Ingratidão. Então, não abandone o seu ente querido quando ele mais precisar de você. O verdadeiro amigo ama em todo o tempo. E na aflição surgem os verdadeiros irmãos. É no momento de dificuldade que o seu ente querido mais precisa de você. É o filho que vai precisar do amor do pai, do carinho do pai, da atenção da mãe.
é o velhinho que vai precisar de um abraço, de um cuidado especial. E nesse momento, nós não podemos abandonar o ente querido. Temos que fazer o quê? Apoiá-lo em sua velhice. Muito bem, irmão Passo, evangelista Passo. Sem contar que existe a lei da semeadura. Tudo aquilo que o homem plantar, ele irá colher, indubitavelmente, né? Ele vai colher. A lei da semeadura é uma lei que não falha. É como aquele negócio de pensão, né? Muita coisa não dá prisão, mas se dever pensão, vai preso. E sem fiança, né? Tem que pagar para sair. E a lei da semeadura é assim. Não tem fiança. Tudo aquilo que o homem plantar, também vai colher. Por isso não podemos abandonar os nossos pais quando envelhecerem. E existe outro tipo de abandono que alguns pais cometem com seus filhos. Existe o tal de abandono intelectual, já ouviu falar nisso? Abandono intelectual, abandono afetivo, abandono físico e abandono espiritual. Quantos filhos foram abandonados pelos seus pais intelectualmente? Quantos filhos foram abandonados pelos seus pais afetivamente? Essa semana minha esposa cobrou de mim, vai eu com minha esposa de novo, para me dar mais carinho com meus meninos. Eu tenho um problema que eu fui criado assim, sem muito carinho, né? E aí eu internalizei isso. Meus pais não me deixaram faltar nada para mim. Mas meu pai não era de abraçar, de beijar, de sentar para conversar, né? E a gente cresceu naquele ambiente. E aí traz isso para o ambiente quando a gente casa. Mas devemos nos esforçar para mudar isso, irmãos. Não é verdade? Para mudar. Porque isso fica impregnado em nosso DNA. E se nós não nos esforçarmos, não vamos mudar. Então, devemos ter o cuidado para não abandonar os filhos intelectualmente, afetivamente, fisicamente, espiritualmente. E andando mais um pouco adiante aqui. Aí alguém pode perguntar assim, pastor, mas eu que fui abandonado pelos meus pais quando pequeno, o que é que o senhor vai dizer para mim? O senhor está falando aí que nós não podemos abandonar os filhos pais não podem abandonar os filhos não podem abandonar os pais quando envelhecerem. E eu que fui abandonado ainda criança pelos meus pais. Qual a palavra que o senhor tem para mim? Eu tenho uma palavra para você. E aí eu vou pedir para alguém ler. Eu tenho duas palavras para você. Bíblica, né? Eu vou dar biblicamente. Vamos primeiro abrir aí, por gentileza, eu tenho ainda mais 20 minutos. Abra aí Salmo de número 27, verso 10, Isaías 49, verso 15. Dá aqui para o evangelista Pablo, por favor, irmã Kelly. Lê primeiro Salmo 27, verso 10, e depois Isaías 49, 15. Essa palavra é exclusivamente para você, que foi abandonado quando ainda era criança, e que até hoje você traz sequela em sua alma desse abandono. Tem duas palavras de Deus para o seu coração hoje. Primeiro, leia para nós. Salmos 27, 10, está escrito: embora meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Ainda que o meu pai e minha mãe me abandone, o Senhor me acolherá. Esta é uma palavra que pode causarmos cura para a alma. Se alguém está doente até hoje porque foi abandonado em sua infância, Deus é o seu pai, e como pai, Ele nunca vai te abandonar, Ele vai cuidar de você nos mínimos detalhes, da sua alma, do seu corpo, da sua mente, do seu espírito, porque Deus é o pai por excelência, e Ele nunca vai te abandonar. O outro texto, 49, 15 de Isaías. Eu vou ler, pastor. Pode ler. Isaías 49, 15, diz assim: o Senhor responde: será que uma mãe pode esquecer o seu bebê? Será que pode deixar de amar o seu próprio filho? Mesmo que isso acontecesse, eu nunca esqueceria de você. Olha que interessante. Primeiro uma interrogação, né? Pode uma mãe que amamentou, que gerou, esquecer do seu filho? Pode isso acontecer? Pode. Mas ainda que isso aconteça, aí entra Deus. Eu, todavia, não te abandonarei. Então não se sinta abandonado. Você agora tem um pai que cuida de você, que é Deus. E além desse pai, você tem uma grande família. Qual é essa grande família? A igreja. A igreja é a sua
família. Aqui você se sente acolhido, aqui você se sente amado, protegido e ensinado no sentido espiritual. É uma palavra para alguém que diz, mas eu não fui abandonado. Então, tem uma palavra para você também. É verdade. Quebrar esse vínculo, né, com o passado, com esse abandono. Você já ouviu a história da pastora Joyce Maia? Você viu tanto que aquela mulher sofreu na infância com seu pai? Já ouviu o testemunho dela? Então, eu aconselho os irmãos a pesquisar na internet o testemunho de Joyce Maia. Ela sofreu um abuso profundo com o seu pai. Ela foi abusada sexualmente. E ela conseguiu superar isso, e quando seu pai estava doente e velho, ela acolheu seu pai em casa e cuidou dele até ele falecer. Ela superou todo o trauma do passado e é uma grande pastora hoje no mundo inteiro, né? Além do apoio nessas áreas que eu falei, devemos apoiar, o marido deve apoiar os sonhos e os projetos da esposa. A esposa deve apoiar os sonhos e o projeto do esposo. E assim também os pais, os projetos e os sonhos dos filhos. Porque quando alguém apresenta um projeto, ele está precisando de quê? De apoio. Então, o marido apoia a sua esposa, ela quer fazer mais uma faculdade? Apoie. Não é verdade? Quer fazer mais um curso técnico? Apoie também, não só no sentido de incentivar, mas também, financeiramente. Eu estou precisando também de fazer um cursinho. Se alguém quiser me apoiar aí, eu aceito, tá? Então, apoio dentro de casa, irmãos. Isso fortalece os vínculos entre os membros da família, né? Qual foi a terceira dica para uma família feliz e abençoada, irmãos? Apoio, que vem seguido de cuidado, né? A quarta dica para que a sua família seja abençoada e feliz, que também é importante, cumprimento dos respectivos papéis no lar. Qual é a quarta dica? O cumprimento dos respectivos papéis no lar. Cada membro da família tem o seu papel no lar. O homem, como marido e como esposo, como esposo e como pai, tem o seu papel. Papel de marido e papel de pai. A mulher tem o papel de esposa e o papel de mãe. E os filhos têm o papel de filhos. Se cada um exercer o seu papel na família, irmãos, o ambiente será de paz, segurança, tranquilidade, harmonia e felicidade. Agora, se um dos membros da família deixa de cumprir o seu papel, por exemplo, se o pai não atende às necessidades da família e da esposa, aí gera um desconforto e um desajuste na família. E esse desajuste pode gerar uma cisão, abrir uma vala, uma lacuna, causando separação da família, mesmo estando presente. Minha esposa sempre diz isso lá em casa, né? Que às vezes estar presente, ausente, não significa estar longe. Às vezes convivemos debaixo do mesmo lar, com os nossos familiares, e estamos o quê? Ausente, irmãos. Porque não há diálogo, não há respeito, não há conversa, não há aconselhamento, não há compartilhamento, não há no sentido de dividir o amor, dividir as tarefas. Então, às vezes a pessoa está presente e ao mesmo tempo está o quê? Ausente no lar, porque não cumpre a parte que lhe cabe. E como o tempo não permite, Efésios capítulo 5, do verso 22 a 25, fala do papel da mulher. Depois você lê em casa, porque não dá tempo de explicar. Efésios 5, versículo 22 a 25 ou a 24, fala do papel da mulher. Está bem lá, muito claro qual é o papel da mulher. Aí lá, vou só citar aqui. Diz que a mulher tem que ser submissa ao seu marido. Aí alguém vem assim, vem o pastor já com esse papel de submissão. Como é isso, pastor? A palavra submissão no latim, sabe o que significa no latim? Missão voluntária, não é imposta, não é obrigatória. A mulher, por amor a Cristo e por submissão a Cristo, submete ao seu marido voluntariamente, porque é uma missão que Deus confiou à mulher. Agora, essa submissão, irmãos, é no
Senhor. Sabe o que significa no Senhor? Submissão no Senhor? Que se o marido exigir de você algo que fere a palavra, você está desobrigado a ser submisso a ele. Pastor, é isso mesmo? É. Se o marido exigir de você algo que fere a palavra de Deus, você está desobrigado de ser submisso a ele. Porque ele só pode exigir de você aquilo que está na palavra de Deus. A palavra submeter, ela no grego, se eu ver se eu lembro aqui agora, é hipotasso. Sabe o que significa essa palavra? Sub, de baixo. E meter, ou seja, meter significa se colocar debaixo da autoridade de outro, voluntariamente. Então, a mulher se submete ao marido, primeiro, por amor a Cristo, de maneira voluntária, de acordo com a palavra de Deus. Se a mulher cumprir esse papel com sabedoria, o lar vai bem. Vai bem. Agora, você sabia que a responsabilidade maior pesa sobre o homem? Do capítulo 5, verso 25 a 33, fala da responsabilidade do homem. E qual é a primeira exigência de Deus para o homem em relação à mulher? A Bíblia manda a mulher ser submissa ao homem, respeitar o homem, mas coloca sobre o homem um fardo muito importante. Qual é? Está aí no texto. O quê? Ame a sua esposa como Cristo amou a... Vixe, irmãos, pesou aqui agora. Hein, irmã Kelly? Fabinho tem que amar a irmã como Cristo amou a igreja. Eu tenho que amar minha esposa como Cristo amou a igreja. Será que nós estamos fazendo isso, maridos? Para nós, os maridos, agora. Não precisa responder, não, tá? Será que nós estamos amando a nossa esposa como Cristo amou e ama a igreja? Porque se você olhar no texto bíblico, ele se entregou por amor a ela. O que significa isso? Se for preciso você morrer por sua esposa, você tem que morrer. É isso, a Bíblia diz isso, claramente. No original grego está assim. Se for preciso você morrer pela sua esposa, você deve morrer por ela. Por amor a ela. Isso não é fácil. É fácil, irmãos? Amar a esposa como Cristo amou e ama a igreja. Aí bateu aquele clima assim de silêncio nos homens, né? Mas é um mandamento bíblico. Porque a Bíblia, porque Paulo fala sobre isso, porque o marido deve amar a esposa. Porque quem ama, cuida. Quem ama, respeita. Quem ama, dá apoio. Quem ama, abraça. Quem ama, dá carinho. Quem ama, dá afeto. Quem ama, caminha junto. Quem ama, suporta. Mas é uma chata, pastor. Mas você ama, vai suportar essa chata. Mas a chata também suporta o homem. É verdade, irmã Marta. É vice-versa, né? Mas a chata suporta o homem, às vezes até mais chato que a mulher. Mas é um mandamento bíblico. Tudo isso por amor, irmãos. Sim. Verdade. De amar. Tem que amar. Verdade. Isso é verdade. O homem vai trabalhando esse amor, né? Então, Deus deu a cada um a sua missão e cada um tem que cumprir a sua missão. E, no geral, no versículo 21 do capítulo 5, diz que sejamos sujeitos. Lê para mim aí, Ivan, porque eu esqueci o texto. 5, 21. Então, se você olhar esse texto aí, tanto a mulher deve ser sujeita ao marido, como o marido também deve ser sujeito à sua esposa. Quando, irmãos, cada um, estou falando sobre marido e esposa aqui, não dá tempo de falar de filho, cada um cumpre esse papel na família, no lar, a possibilidade de sua família ser feliz e abençoada é muito grande, é muito maior. E qual é o papel dos filhos? Eu tenho uma matéria que eu escrevi sobre filho, eu tenho algumas matérias sobre família que eu escrevi, da minha autoria, irmãos. Estou lutando para publicar aí, mas é 4.000. Eu tenho alguns livros já escritos, mas é muito caro. Já fui com um editor em São Paulo aí, cobrou 2.800. Eu tenho alguma matéria sobre família. Aí eu falo sobre marido, mulher, filho. Qual é o papel do filho? Primeiro, a responsabilidade do filho. Rapidamente. Efésios, capítulo 6, de 1 a 3, diz o quê? Filhos, obedeça
aos vossos pais e honre os vossos pais. Se os filhos cumprem esse papel, e o pai cumprir o seu papel de pai, a mãe de mãe, marido de marido, a esposa de esposa, o lar será um ambiente abençoado e feliz. O último ponto, que o tempo já acabou, que dá 10 minutos para o irmão Passo fazer o fechamento, né? Mas sábado nós teremos mais aqui uma grande mensagem sobre família com o pastor Manuel Silva, que vai estar conosco, né? Sim. Leia para nós com o microfone, para todo mundo escutar, até quem está na live. O versículo 8 do capítulo 5 de Efésios diz assim, ó: o homem deve amar a sua esposa assim como ama o seu próprio corpo. O homem que ama a sua esposa ama a si mesmo. Vixe. Fazer que é os baianos, vixe, eu sou baiano, né? O homem deve amar a sua esposa como a si mesmo, como ama o seu próprio corpo. Porque quem ama o seu próprio corpo, cuida dele, né? Então, se você ama a sua esposa, você vai cuidar dela como cuida de você. Aí a responsabilidade do homem é muito grande. Último ponto para fechar, a última dica. Já citei 4, essa é a última, e importante também. Qual foi a 4ª dica que eu falei aqui, irmãos? Para um casamento, para uma família feliz e abençoada? No lar. E o 5º, que não é o último, porque existem vários outros, mas esse é o 5º e último. Respeito. A palavra respeito significa consideração, deferência, é um dos valores que fundamenta a vida em sociedade, o respeito. A família é a primeira sociedade onde o indivíduo está inserido. A família é o primeiro extrato social no qual o indivíduo está inserido. É na família que você está inserido como criança, você depende completamente do pai ter certa idade, né? Lá você aprende os valores, os costumes, os hábitos. Lá você aprende a falar, aprende a andar, né? Não começa tudo na família? Então, todos os valores que sua família tem, vai também passar para você. Vai ser internalizado por você. Acho que essa é a palavra certa, se não saiu errado. Né? Interiorizado por você. E nesse ambiente social primário que é a família, existem algumas coisas que devem ser preservada, irmãos. Por exemplo, o respeito à individualidade. Na família deve existir respeito à individualidade do outro. Agora, uma coisa importante: individualidade não é a mesma coisa de individualismo. Grava aí. Individualidade não é a mesma coisa de individualismo. Individualismo é pessoa egoísta, prepotente, que só pensa em si, né? Não. Individualidade é aquilo que torna você único. Por exemplo, a irmã Kelly tem o seu temperamento, não tem? Tem a sua identidade pessoal, a sua personalidade, as suas características psicológicas, físicas e emocionais. Isso torna a irmã Kelly uma pessoa única. Essa individualidade deve ser o quê? Respeitada no seio familiar. Quando essa individualidade é violada, irmãos, a porta está aberta para a contenda, para a briga, para a divisão. Então, isso significa o quê? Que cada membro da família deve conhecer o outro o máximo que puder. Sabia que isso é importante na família? Você conhecer o seu cônjuge o máximo que você puder, o que ele gosta, o que ela gosta, o seu temperamento. Tem 4 tipos de temperamento que eu esqueci agora, né? É o sanguíneo, melancólico, o que mais? O fleumático e o que é o outro? E o colérico, né? Então, cada um age de acordo com o seu temperamento. Tem gente que é mais lento, tem gente que é mais rápido, tem gente que é mais explosivo, tem gente que é mais paciente, né? Isso vai de acordo com o... E se você não compreender esses detalhes que tornam você único e um ser individual, isso pode gerar problema no lar. Porque é aí que entra a hora de exercer a paciência com aquele que é mais explosivo. Lá em casa eu sou mais calmo. Minha esposa é mais... Já deu para perceber, né? Eu sou mais lento. Até para fazer as coisas dentro de casa eu sou mais lento. Aí ela fica dando aquela cutucada, né? Aí eu me entregando aqui, irmãos. Ela é mais explosiva, não parece, mas é. E eu já sou mais lento. Então, trabalhar essas coisas é importante para o ambiente do lar, ter paz, tranquilidade, felicidade e harmonia. Outra coisa que deve ser respeitada no ambiente do lar, 3 minutos, a privacidade, irmãos. Aí alguém pode dizer assim, pastor, existe privacidade no ambiente do lar? Ixi, aí alguém pode questionar, né?
O marido não pode esconder o celular da esposa, não é esse sentido que eu estou falando, não. Mas existe um momento de privacidade da pessoa. Quando eu falo privacidade, não significa aquele filho que traz a namorada para a casa do pai, entra para o quarto e vai ter relação sexual. Nesse tipo de privacidade que eu estou falando, não. Aí é pecado. Mas a privacidade, que não dá tempo para explicar mais, deve ser respeitada. Existe aquele momento que você quer estar o quê? Sozinho, no seu quarto, ouvindo um som, refletindo, meditando para melhorar. Você quer, é um momento de privacidade seu. E o marido tem que respeitar isso. A mulher tem que respeitar isso. Porque aquele momento de privacidade é o momento que ele está refletindo sobre alguma coisa importante e ele precisa dessa privacidade, ela precisa. Esse momento tem que ser respeitado, porque se não for respeitado, pode desencadear uma série de problemas e pode afetar o relacionamento futuramente. É o que o tempo não permite para esboçar tudo. Além disso, irmãos, outra coisa, deve haver respeito para que não haja agressão física, verbal e sexual. Quando há respeito mútuo, há limites que não precisa ser transpassado no ambiente do lar, e isso vai o que? Gerar harmonia, paz, felicidade, tranquilidade, e não vai desencadear agressão física, verbal e sexual. Aí alguém pode perguntar, pastor, mas na família cristã, no lar cristão, pode existir agressão física? Pode, irmãos. Por deixarmos de vigiar às vezes, e sermos tomados por um sentimento, às vezes, de ódio, de ciúme, pode desencadear uma agressão física. Isso pode acontecer no lar cristão. Não deve, mas acontece. Eu falo porque já aconteceu, né? Então, qual o segredo? O respeito é o limite que impede que essas coisas aconteçam. 8:50 foi o tempo que foi me dado. Eu espero que os irmãos tenham aprendido alguma coisa importante. Não deu para estender muito, né? Eu precisaria de mais ou menos 2 horas para dar o estudo mais detalhado. Mas trabalho de acordo com o tempo que tem, respeitando a autoridade que está sobre nós. Que Deus abençoe.